Eu gostaria de tomar o texto aí, onde o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 3º, para que seja um texto de inspiração para a nossa meditação nesta manhã. Paulo escreve assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pois vocês morreram, e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: a imoralidade sexual, a impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. E por causa dessas coisas, vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência. Esse é o texto básico. Vamos pedir iluminação do Espírito Santo para este momento? Ó Espírito Santo, Espírito de Cristo, Espírito divino, desce agora sobre nós. Abra as nossas mentes e os nossos corações para receber esta palavra e testifica no nosso coração que esta palavra é verdade e vem de ti. Fala conosco nesta manhã, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós vamos começar fazendo uma alegoria aí. É como se você tivesse sido condenado, ou uma prisão perpétua, ou a cadeira elétrica, ou a injeção letal, ou alguma sorte de morte violenta pelo seu próprio erro. E você estava preso. E num dado dia, chegam lá os guardas e as autoridades na sua cela, abrem a cela, pegam você pelo braço e falam: hoje é o seu dia. Vamos? E você se levanta e vai, aguardando aquela morte. E você passa por um corredor e vê um tumulto lá naquela outra sala, mas eles passam direto com você e te levam até o portão daquele local, daquela penitenciária, ou sei lá qual seja o local, abrem o portão, te colocam para o lado de fora, fecham o portão e trancam. E você não entende o que aconteceu. E você olha para aqueles guardas e fala: escuta, o que aconteceu hoje era o dia que eu deveria ser sacrificado aí a bem da sociedade, ao bem público. E eles olham para você e dizem: olha, alguém tomou o seu lugar. Meu lugar? Mas como? Eu não. Quem eu sou? Eu não sou merecedor, eu não tenho essa prerrogativa. Alguém tomou o seu lugar. Você não deve mais. E você fica ali naquele portão sem saber, diante de você, toda a liberdade, para trás, a morte, o que fazer? E o guarda diz para você: agora, você é que decide sua vida. Você pode continuar na vida que você estava levando e retornar para cá. Ou você pode começar uma nova vida. A liberdade foi te concedida. Escolhe qual a vida que você pretende levar. E agora que não devo mais? E agora que não devo mais? O apóstolo Paulo teve uma experiência fantástica que mudou a vida dele. Ele saiu de Jerusalém com cartas, ele chamado Saulo, com cartas para prender
e torturar e matar os cristãos, mas no caminho para Damasco ele tem uma experiência com Jesus glorificado, uma experiência escatológica, onde ele no cavalo recebe uma luz direta sobre ele, ele cai. E ele não sabe, não entende bem o que está acontecendo, ele está cego. Aqueles que estão com ele ouvem um trovão, um zumbido, mas não sabem, não entendem e não decodificam aquela mensagem. Mas ele sim. Ele pergunta: quem és tu, Senhor? E a voz diz: eu sou Jesus, a quem tu persegues. E ali caiu Saulo, o perseguidor da igreja, e levantou-se Paulo, o perseguido, o prisioneiro do Senhor, o grande apóstolo dos gentios. O homem que praticamente consolidou as doutrinas cristãs para nós. Eu quero chamar a atenção disso porque Paulo vai usar exatamente essa experiência própria para descrever esse antes e esse depois de Cristo, desse encontro, desse choque, deste que pagou a conta por nós. Paulo usa essa figura da morte e da ressurreição. E ele usa isso em vários textos das suas cartas paulinas. Vocês estão estudando Romanos. Romanos é o ponto máximo dessa descrição que ele faz sobre morrer e ressuscitar. E aqui em Colossenses ele usa a mesma analogia para dizer, olha, há em nós também a reprodução do que aconteceu com Jesus Cristo. Jesus Cristo morreu, entregou o seu corpo, era o preço a ser pago, o justo pelos injustos, aquele que não conheceu pecado, Deus o fez pecado por nós, verdadeiramente tomou sobre si os nossos pecados, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, sobre as suas pisaduras fomos sarados, ele carregou no madeiro todos os nossos pecados, ofereceu-se como sacrifício por toda a humanidade. Morreu. O texto diz que ele desceu ao Hades, desceu ao inferno, e lá no inferno ele anunciou o evangelho àqueles que, desde os tempos de Noé, aguardavam esta palavra para a sua salvação. E depois, ao terceiro dia, Deus o levantou da morte, porque não era possível a morte detê-lo. Ele ressuscitou. E Paulo destaca bem, falando sobre isso, acerca do corpo da ressurreição. Jesus tinha um corpo que era o mesmo corpo. E ele dizia, Tomé, toque nas minhas mãos, olha o buraco dos cravos, toque aqui na minha lateral onde fui lancetado e saiu água. Sou eu mesmo. Mas não era o mesmo corpo, era um corpo glorificado, era um corpo que não estava mais sujeito à morte, que não estava mais sujeito à dor, que não estava mais sujeito ao sofrimento, que não se prendia às leis físicas, ele se teletransportava pela velocidade do pensamento, e ele aparecia aqui, sumia, aparecia em outro lugar. Houve nele uma transformação tremenda. Ele estava agora revestido da glória e do poder de Deus. E Paulo fala, este mesmo processo Deus quer fazer em nós. Por isso Paulo começa dizendo assim, olha, portanto, vocês que ressuscitaram com Cristo, estranho, eu não ressuscitei, você ressuscitou? Alguém ressuscitou aqui? Mas Paulo usa essa palavra numa linguagem espiritual para dizer o seguinte, vocês morreram e a vossa vida e a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Paulo está usando essa expressão para dizer o seguinte, existe o antes e o depois de Cristo. O antes de Cristo, nós estávamos presos à nossa natureza terrena, às paixões, às pulsões terrenas. Nós estávamos
sob a ira de Deus, porque éramos filhos da desobediência. Mas depois de Cristo, morreu. Paulo diz que os que são de Cristo crucificaram o velho homem com a sua natureza. Crucificaram a velha natureza, crucificaram os seus erros, os seus desvios. O velho homem morre para poder ressuscitar um novo homem. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem, busquem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Então, Paulo usa essa metáfora da morte, da ressurreição, para aplicar à vida cristã. O que devo fazer? Você pode escolher morrer e permitir que o Espírito Santo te ressuscite para uma nova vida. Ou você pode continuar preso à sua vida passada. A escolha é sua. Você pode colocar o próximo slide, filho. Colossenses 2. Isto aconteceu quando vocês foram sepultados com ele no batismo, e com ele foram ressuscitados mediante a fé no poder de Deus que ressuscitou dentre os mortos. Paulo deixa muito claro isso. Olha, quando você se entrega a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e é batizado, ali, simbolicamente, o teu velho homem morre. E você ressuscita pelo poder de Deus para uma nova vida. Aquele que ressuscitou a Jesus Cristo dos mortos, o Espírito que buscou a Jesus Cristo lá no inferno e foi capaz de arrancá-lo de lá e deu a ele a chave da morte, a chave do inferno, como diz Apocalipse, pode ressuscitar você para uma nova vida. Mas e todos aqueles pecados, e todos aqueles enganos, e aquele aborto, e aquele tropeço, e aquele desvio, e aquela mágoa que eu provoquei na minha família, e tudo isso. O Espírito que ressuscitou a Jesus Cristo de dentre os mortos é capaz de fazer nascer em você um novo homem, uma nova mulher. Efésios, do capítulo 2, verso 6. Deus nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Deus, é esse o trabalho que o Espírito Santo quer fazer com você, com a sua vida. Ele quer fazer morrer tudo aquilo que é contra a natureza divina, tudo aquilo que é contra a vontade de Deus, quer te ressuscitar para uma vida nova e quer te dar um lugar todo especial ao lado de Jesus Cristo. Eu quero dizer, nesta manhã, Deus só teve um filho. A Bíblia diz que é o unigênito de Deus. Quer dizer, tem o gene divino, o único que tem o gene divino. Jesus Cristo é o unigênito de Deus. Mas o plano e o projeto de Deus é que esse unigênito seja o primogênito dentre muitos irmãos. É isso que a Bíblia diz e Paulo defende isso. Deus decidiu nos amar e Deus decidiu nos acolher e nos receber como filhos, e por isso o seu unigênito pagou o preço para que nós pudéssemos ser adotados por Deus como filhos. Então ele será o primogênito dentre muitos irmãos, eu, você e todos aqueles que abraçam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Pode passar a tela. O que aconteceu com Jesus Cristo? Foi um processo que Paulo chama de metamorfose. E é isso que Deus quer fazer em nós. Conhece as fases da vida da borboleta? A borboleta começa como uma lagarta, presa a uma árvore, presa a uma folha.
não tem liberdade, lenta, pesada, se alimenta ali daquela folha. É o início de uma vida limitadíssima, sujeita a todos os perigos, os pássaros que atacam, outros bichos que prendem, que ela está o tempo todo ali ameaçada. É uma vida de medo. Até que, num dado momento, alguma coisa acontece no interior dela. E ela se encolhe, se fecha e vira ali uma crisálida. E ali, por algum tempo, alguma coisa acontece dentro dela e ela é totalmente transformada. Seu corpo é transformado. E ela se transforma numa linda borboleta. E agora, livre, ela pode voar. Ela vai se alimentar aí do néctar das flores. Essa ideia de transformação, ela é muito presente na doutrina cristã. A doutrina cristã defende que este processo de transformação vai acontecer necessariamente com aqueles que abraçam a Jesus Cristo. Sendo uma lagarta, vivendo presa aos passados, aos erros, prisioneira do pecado, o Espírito Santo opera uma transformação profunda. Não é automática, não é mágica, é uma transformação lenta. Ele começa a trabalhar os seus traumas, ele começa a trabalhar os seus medos, ele começa a trabalhar os seus vícios, ele começa a trabalhar a tua mente, e aquilo vai sendo transformado para que você, num dado momento, possa se libertar, crucificar o velho homem com as suas paixões e ressuscitar uma nova criatura. Os que são de Cristo nasceram de novo, ressuscitaram, nova criatura são. E aí você inicia uma vida de liberdade nova, experimentando o que há de melhor na espiritualidade e na fé em Jesus Cristo. Metamorfose. É que o Espírito quer fazer em nós. A Bíblia diz, usando a palavra mais teologicamente aceita, ele fala em regeneração. O Espírito vai vai reorganizar até geneticamente a nossa vida, vai nos regenerar para viver essa nova vida, para nos libertar do pecado, do erro, do ódio, da vingança, dos vícios e de tudo aquilo que nos arrasta para o lado escuro da força. Pode passar. Efésios 4:24. Revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Esse é o objeto final. E agora que não devo? Qual a escolha que vou fazer? Esse é o projeto de Deus para a sua vida. Você vai ser um novo homem, revestido para ser semelhante a Deus. Mas eu sou semelhante a Deus? Olha, dentro da misericórdia de Deus e dentro do que o Espírito fará em mim, serei semelhante a Deus. E as pessoas vão ver isso nas minhas palavras, nas minhas ações, no meu compromisso, que Deus está comigo, que o Espírito de Deus está em mim. Pode passar. Romanos 8:11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do seu Espírito que habita em vocês. Entenderam qual é o projeto de Deus? E agora que não devo mais? Qual o caminho que eu vou seguir? Deus tem um projeto para você. Deus tem um caminho. Deus sabe o que Ele quer fazer em você. Deus quer te levar a uma vida mais elevada. Uma vida que reflita a graça, o amor, a bondade de Deus. Em verdade. Ele tem projeto para você. Pode passar.
Romanos 14. Pois nenhum de nós vive para si. E nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. E se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertencemos ao Senhor. Esse é o destino final nosso. Esse é o nosso destino final. Propriedade de Deus. A Bíblia diz que o Espírito Santo vem e sela-nos e marca-nos. Ele vem e habita em nós e nunca mais se retira de nós, até aquele grande dia em que nós vamos nos reunir com Cristo na glória eterna. E aquele corpo que Cristo teve ao ressuscitar também nos é prometido. Um corpo de glória. Corpo não mais sujeito à dor, nem à fome, nem à sede, nem à morte, nem ao choro, nem nada que nos espante. Esse é o projeto de Deus para a nossa vida. E para encerrar, Romanos 6. Da mesma forma, considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. E agora? Que não devo mais. E agora que eu estou à porta de saída da condenação. E agora que eu não devo mais. Qual o caminho que eu vou escolher? Você tem liberdade. Você pode voltar à velha vida. E voltar para o mesmo lugar de onde você está saindo. O lugar de morte, o lugar de dor, o lugar de sofrimento. Ou você pode escolher refazer a sua vida, restaurar-se, ressuscitar, fazendo morrer o velho homem, a velha natureza, a velha criatura, e ressuscitar para uma vida nova, nobre, elevada, transformada, poderosa, a semelhança de Deus em Cristo Jesus. Qual será a tua resposta? Eu quero orar com você agora. Curva a sua fronte. Ó Pai querido, te pedimos perdão, Senhor, por tanto tempo que, como filho pródigo, andamos longe de Ti, longe da Tua presença, longe da Tua vontade, fazendo a nossa própria vontade, andando no erro e no tropeço, mas agora que nós sabemos que Cristo pagou o preço por nós. E o Senhor nos dá esta chance de sermos adotados como teus filhos, irmãos de Jesus Cristo, co-herdeiros com Jesus Cristo e herdeiros de Deus. Senhor, nós te consagramos a nossa vida. Nós entregamos, Senhor, tudo que somos e tudo que temos para ti. Tu és o Senhor da nossa vida. Queremos, ó Pai, experimentar a ressurreição feita pelo Espírito Santo. Queremos experimentar a regeneração. Muda, Senhor, nosso coração, muda nossa mente, muda todo o ódio, a vingança, a ira, a mágoa, as feridas que trazemos do nosso passado. Faz morrer, Senhor, faz morrer. E nos ressuscita pelo poder do Espírito Santo para uma vida livre, uma vida nobre, uma vida de entrega a Jesus Cristo. Salva-nos, Senhor. Queremos agora experimentar esta metamorfose. Faz esta obra em nós, nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Paulo, falando sobre isso, ele diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus.
que essa palavra se cumpra em nós. Que Deus assim nos abençoe a todos. Muito obrigado.